Olá, agora nós vamos ter uma conexão internacional no evento paralelo ao CENID, ao sexto CENID, o programa dos programas de pós-graduação que apoiam o CENID, o PPG Edu da Faculdade de Educação e o PPG ECM. A fala será sobre como os diferentes países estão tratando a educação em tempos de ensino remoto. Da mesa redonda participarão o meu colega Regiano Vergara, que está na França, a colega Flávia Perucci, que está na Irlanda, o Francisco Pedro, que é angolano, mas atualmente está no nosso PPG, da Faculdade de Educação, e a Olga Selene Barreles Flores, que esteve no PPG de Educação e hoje, então, já está em casa, no México. É um prazer poder estar conversando com vocês, eu como doutoranda em educação e colega de vocês, nesse momento tão de conflito, desafiante para nós educadores. Na sequência, nós vamos escutar, então, o colega Regiano, que está na França. Olá, todo mundo, aos ouvintes, aos participantes desse seminário muito importante, da sexta edição do CENID, né? É uma alegria imensa poder estar compartilhando esse momento com outros colegas que também estão vivenciando essa experiência, com a Flávia, com a Selene, com o Francisco, com a Augusta, com a Maria Augusta, que está aqui com a gente. E nesse momento que a gente vive uma angústia, estar no estrangeiro, numa cultura diferente, num mundo diferente, num espaço diferente, a lógica, o ethos cultural diferente, é de fato uma experiência muito particular, né? Assim, uma coisa a gente viveu uma pandemia como essa que está se passando no nosso país, próximo dos nossos próximos, outra coisa é a gente estar distante, no outro lado do oceano, com a cultura, com pessoas, com um mundo diferente. Nesse sentido, assim, nesse momento, nesse espaço de tempo que a gente tem, eu gostaria de compartilhar, à medida da possibilidade que foi da mesa, compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente está vivendo, daquilo que eu fui captando, da experiência que a educação vem fazendo na França. Então, devo dizer que a leitura que eu faço é um pouco dessa leitura agora próxima da partilha dos colegas que eu faço daqui, dos contatos que eu tive, das pesquisas, dos dados que eu tenho. Né? No nível mais macro, a França hoje é um dos países mais afetados pela pandemia, dos países da Europa, obviamente. Ele fica apenas atrás da Itália, da Espanha e da Itália. Depois a França ela vem afetada com quase 110 mil casos confirmados. Um número de quase 18 mil, mais de 18.500 pessoas que já faleceram, então é um número alto, embora nesse momento os casos estejam diminuindo, mesmo assim a situação é ainda grave. Tanto é que o isolamento social ele foi proposto pelo governo aqui no dia 16 de março, e hoje já completam mais de um mês, e ela foi prorrogada até o dia, no mínimo, né, até o dia 11 de maio, então a gente tem quase um mês pela frente ainda, um pouco menos de um mês, que o confinamento ele afeta todas as pessoas, todas as áreas sociais, menos os serviços essenciais, como a maioria dos países do mundo todo. No âmbito da educação, entrando no quesito da educação agora, quando foi determinado o confinamento, de certa forma, embora não se esperava que ia ser tão grave, porque não se imaginava o que seria viver uma pandemia, a partir da data de 16, todas as escolas primárias, secundárias e universidades, elas foram fechadas por tempo indeterminado até a segunda ordem, que possivelmente seja esse dia 11, não? Para mim falar um pouco do que se passa, da situação geral da França nesse momento, eu queria compartilhar para vocês como se organiza um pouco, minimamente, o sistema educacional francês, não? Então, de uma maneira geral, muito brevemente,
ele começa com a escola maternal, que se chama, que atinge entre 1, 2, sobretudo dos 3 aos 6 anos, a escola primária, que passa a ser obrigatória desde então, a partir dos 6 anos. Toda a educação aqui na França ela é gratuita, laica e universal, então tem que ser dito isso primeiramente. Então, essa educação primária, ela atinge mais ou menos a idade de 6 a 11 anos. Tem o ensino secundário, que eles denominam aqui, que se divide em 2 partes, que é o colégio, que aproximadamente 4 anos de estudo seguido do ensino primário, né? Então, aproximadamente até os 15 anos. E o liceu, que é uma espécie de ensino médio no Brasil, que é dos 15 aproximadamente aos 18 anos. No colégio, da passagem do colégio para o liceu, há sempre uma espécie de, não é uma prova, mas é um teste, uma espécie de teste vocacional, que para o sujeito escolher o itinerário que ele vai querer seguir no ensino médio, que seja um itinerário geral, que ela atinge, que é um espaço mais grande, assim, é um espaço largo, que eles chamam aqui, é um estudo mais largo, alargado, que tem um segundo itinerário, que é o itinerário tecnológico, e um terceiro itinerário, o tecnológico é um pouco mais curto, e um terceiro itinerário, que é o itinerário profissional, que ele prepara, em tese, para uma vida mais ativa, mais curta. Após esse período, tem um exame que se chama baccalauréat, que é uma espécie de um grande vestibular, uma espécie de Enem para entrar na universidade. No ensino superior, dizendo melhor, o ensino superior aqui na França, ele também é dividido em três grandes esferas, que é a graduação, que é o mestrado e o doutorado. Não necessariamente o mestrado é algo mais recente, mas, enfim, não necessariamente obrigatório. Mas o que deve ser levado em conta é que no ensino superior, que é o caso que nos interessa, sobretudo, a gente que é do ensino que está vinculado ao mestrado e doutorado, é entender que aqui existem as universidades, existem as grandes escolas, existe também os cursos técnicos superiores, que eles chamam de seção de technicien supérieur, e também o que eles chamam que é o diploma universitário tecnológico. Destes, as grandes escolas é o período mais grande, assim, o período de tempo maior para a formação. Ele varia em média de 3 a 6 anos. O período da universidade, de 3 a 5 anos. Os diplomas mais técnicos, 3 anos. E os cursos técnicos, 2 anos. Geralmente é isso. Bom, eu falo isso por uma questão para a gente entender como é que se passa, nesse momento, a visualização da educação nesse cenário de pandemia, onde todos os cursos presenciais eles estão suspensos. De maneira geral, o ensino primário ele tem lidado razoavelmente muito bem com a questão tecnológica, sobretudo com a educação não presencial nesse fato, justamente porque, embora assim, trabalhando muito bem numa espécie de suspense, né? Porque essa pandemia pegou todos despreparados, não? Então, não tem um sistema que estava adequado para atender essa demanda. O fato é que a lógica da educação primária, ela consegue atender melhor, de uma maneira geral, os alunos e os pais, porque cada uma das esferas, a educação primária, a secundária, que é o colégio e o liceu, eles têm plataformas próprias de acesso os alunos têm plataformas, os pais têm acesso e os alunos têm acesso. Então, os professores têm acesso direto com os alunos a partir dessas plataformas que já estavam disponíveis. Então, de certa forma, há uma interação muito, muito bacana entre eles e, assim, algo que não é... que eles manifestam agora, é que não é uma coisa obrigatória, justamente porque a plataforma, ela possibilita muitas maneiras de interação, seja com vídeos, com possibilidades, não é uma coisa forçada de fazer exercícios, mas de uma liberdade de atuação
do professor com essa relação com o aluno? Bom, esse fato, além dessa plataforma que ela é universal entre os campos do ensinamento do ensino primário e secundário, há outras plataformas que os professores também utilizam para mediar esse momento que de fato a educação vive. Então, de maneira geral, a educação à distância, sobretudo nesse momento, ela está sendo assim, bem aceita e bem dinamizada, gerenciada pelos professores, pelos pais, pelos alunos. Deve-se dizer, junto a isso, que esses espaços eles contam com apoio pedagógico e também apoio psicológico a esses alunos, porque, obviamente, eles estão vivendo um momento difícil de isolamento social, sobretudo quem está nessa educação primária e secundária, não vivida antes, não? Um pouco a nossa geração, que já uma geração intermediária, não tem vivido essa experiência de ficar em isolamento completo, então essa experiência, eles contam com um apoio muito, muito bacana, assim, dessas ferramentas que estão disponíveis. Agora, o ensino superior, ele vive algo diferente do que se vive a educação básica. Por quê? Porque, a princípio, até agora, estavam todos suspensos, assim, as aulas. E se imaginava que talvez essa pandemia passasse logo e as coisas retornariam à sua normalidade. E havia uma resistência das instituições a dar continuidade a essas atividades discentes de maneira online. Sobretudo ao que tange ao doutorado, porque se imagina na França, por exemplo, que é o nosso caso, que há uma autonomia de pesquisa, então, obviamente, ela não seria tão afetada, porque a pesquisa ela depende, sobretudo, de você e daquilo que você faz. Obviamente que isso se trata das áreas de humanidades. Agora, existem as áreas exatas, de pesquisas em laboratórios, algumas elas foram não tiveram continuidade, e outras, cada instituição passou a se organizar, seja com os estágios, com outras atividades. De maneira geral, os cursos de graduação e mestrado, onde que as aulas são constantes, as aulas presenciais, elas acontecem via ferramentas e depende muito do professor, de cada professor, das ferramentas. Sobretudo, eles utilizam um aplicativo que é conhecido da gente, já que é o Moodle. Então, de maneira geral, assim. Agora, conversando com alguns colegas que estão nos cursos de licenciatura e mestrado, essa mesma dificuldade de lidar com a ferramenta, do professor com a ferramenta, do aluno com a ferramenta, ou seja, antes disso, o acesso a essas ferramentas, elas possuem uma dificuldade muito grande. Diz assim, olha, primeiro que os professores não estavam esperando e eles não sabiam lidar com esse tipo de ferramenta e com essa possibilidade de trabalhar à distância. E depois, porque muitos dos alunos não haviam acesso a esse mecanismo e a dificuldade de trabalhar com essas ferramentas novas, não? Então, geralmente, hoje, o professor disponibiliza as aulas no sistema, as atividades no sistema, para o ensino superior, e o aluno acessa esse material disponível. Claro que, ao final do semestre, existem as provas, e elas estão agora, os sistemas eles estão se readequando, assim, a cada momento, tendo que se readequar à lógica que está se passando. Então, tudo indica que o que está se passando agora é que há um movimento dessas instituições, diante da pandemia, que ela não passa, e talvez não passará tão logo, dizem, não tem outra alternativa, e a gente é preciso acessar esses outros modos de educação, de ensino, de contato com os alunos, de interação humana. Talvez a grande experiência que essa pandemia vai nos ensinar é que existem outras possibilidades da gente se comunicar, não? De maneira geral, o que eu tenho experienciado e vivenciado nesse momento é que o contato com o outro, assim, ela se modifica.
E a grandeza desse momento que a gente está vivendo, assim, é óbvio que ele não elimina o contato presencial, e talvez é isso que a França está resistindo bastante, porque ela tenha um receio de que talvez o contato presencial vá, vá ficar muito isolado nesse sentido, né? Vai findar o contato físico, mas eu acho que o problema não está ali. O problema está em outras possibilidades de relação. E eu acho que a grandeza que a gente vive é a possibilidade de pensar o conhecimento de uma maneira pública. E é o que nos permite fazer isso que a gente está fazendo agora. Dizer assim, olha, de outros cantos do mundo, de outras possibilidades, fazer o conhecimento e as linguagens educacionais se confluírem e encontrar outras alternativas de fazer o conhecimento, o ensinamento, a partilha de saberes fluir. Então, de maneira geral, essa é uma novidade para todo mundo e a gente está é um desafio que afeta tanto a França, afeta outros países. Eu imagino que essa situação de não saber lidar com as tecnologias, com as possibilidades que ela nos oferece, tenha sido um grande desafio para esse momento que a gente vive, né? Então, de maneira geral, dizer assim, há uma diferença, a leitura que eu faço é uma diferença entre o ensino primário e o ensino secundário aqui na França e o ensino superior. As plataformas de acesso e de mecanismos de acesso e de preparação a essas plataformas, elas eram diferenciadas, mas eu creio que a gente vai ver muitas mudanças, talvez, como muitas leituras dizem, é que a gente tenha que reinventar novas formas de socializar o conhecimento. Inclusive online, que não se trata da gente fazer apenas uma live com o aluno, com o educando, mas se trata de criar possibilidades de fazer essa experiência que é a educação fluir. Então, de maneira geral, a gente espera que a partir disso que a gente vive, outros modos de interação social, de mecanismos de vivência, possam florescer, possam nascer, sobretudo essa perspectiva de pensar uma educação pública, uma educação alargada, onde os conhecimentos eles possam ser de acesso de todos, a educação possa ser publicizada. Talvez seja essa uma das maiores ganhos que a tecnologia nos oferece hoje, né? Enfim, eu ouço também os outros colegas, depois a gente pode abrir para outras questões que surgem. Novamente, agradeço a possibilidade de falar com vocês, esse momento oferecido pelo grupo que está preparando, pelo CENID, por esse grande evento que está acontecendo. Ok, obrigada, Regiano. Flávia, lá da Irlanda. O microfone, Flávia. Aí. Olá, participantes do CENID. Agradeço a oportunidade, né, de participar desse tão importante momento e também experimentando esta forma de comunicação na educação que, para mim, também está sendo novo, né? Talvez para a maioria dos colegas não, mas cada um vive a sua experiência como meio virtual de uma forma, né? E para mim é a primeira oportunidade que estou tendo nesse sentido, né? Deste jeito. Então, estamos todos experimentando esse novo jeito de reinventar, como disse o colega Regiano, desculpa, a educação. Então, eu vivo uma experiência, acredito que bem diferente e distinta dos demais colegas, uma vez que, embora seja estudante do doutorado, eu vim para cá com o intuito do intercâmbio na língua inglesa, né? Esse sempre foi um sonho e por não ter tido acesso em outras épocas, eu aproveitei a oportunidade deste momento, que estava no doutorado, para fazer esse intercâmbio na língua inglesa.
Então, aqui, hoje, o meu visto é como estudante de inglês, e é lógico que a gente volta a olhar também para os dados da nossa pesquisa que está lá no Brasil e amplia, né? Eu também tinha, agora já é tinha, né? Porque nesse momento tudo é passado, né? É um passado recente, mas é passado, né? A pretensão de vislumbrar e voltar o meu olhar para os países da Europa, como vivem o envelhecimento humano, que essa é a minha pesquisa na UPF, a partir da cognição, pensar o envelhecimento humano. Pois bem, então trago dados gerais, assim, sobre a Irlanda, como está hoje, né? Na verdade, nós não temos, assim, dados alarmantes em questões numéricas, no entanto, a Irlanda é um país muito pequeno, né? Hoje, nós temos em torno de 360, o último dado de ontem, 360 mortes, 10 mil infectados, mas por ser um país de 6 milhões de habitantes, menos que isso, são dados, assim, alarmantes. E o que a imprensa daqui tem feito muito é comparativos da Irlanda em relação ao Reino Unido, que é muito próximo, e pelas brigas históricas, inclusive nós vivemos numa ilha que tem duas Irlandas, né? República da Irlanda, que é onde eu estou, Dublin, capital, e a Irlanda do Norte. E as duas respondem a políticas totalmente distintas e diferentes, né? Então, a Irlanda do Norte responde ao Reino Unido. Então, eles fazem muito esse comparativo, como está a evolução da prevenção aqui na Irlanda e na Irlanda do Norte, sendo que elas estão encarando de modo diferente, né? E aí, o que acontece? Um dado interessante, né, e muito estranho, é que o Reino Unido traz como primeira forma de prevenção ao que ele chama de imunidade de rebanho, um termo muito estranho, né? E que ele diz, ele toma como atitude de que todos permanecem onde estão, deixa o vírus disseminar quanto mais puder, torna as pessoas imunes e depois isso passa. A Irlanda, a República da Irlanda, então, assim que começou a proliferação, foi no dia 11 de março, fechou todas as instituições de ensino, e já no dia 13, pubs, restaurantes, hotéis, enfim, fechou tudo, né? Já a República da Irlanda, não, desculpa, a Irlanda do Norte continuou com a mesma movimentação. E aí agora eles começam a fazer a briga política do porquê que o Reino Unido está tão alarmante e a Irlanda está mais já controlada, né? Então, se traz que as pessoas que vivem lá têm mais idosos, né? Hoje, cerca de 18% da população do Reino Unido está acima dos 65 anos, e na Irlanda, 14%. Eles atribuem também ao excesso de pessoas vivendo nas cidades, né? Então, a população urbana é 20% a mais no Reino Unido, em detrimento da Irlanda, ao que eles chamam aqui que a população da Irlanda vive uma espécie de horizontalização, né? Não possuem prédios, né? Então, é um perfil mais é o que eles chamam de horizontal, né? Um perfil mais, digamos assim, em palavras populares, mais espalhados, eles vivem, né? Então, é o que dá menos concentração, e por isso os dados trazem de que a Irlanda está conseguindo controlar melhor, em detrimento, claro, sempre do Reino Unido, que é o que está do lado, né? Juntamente. Quanto à educação,
eu vivo, assim, a experiência de fazer intercâmbio e participar de uma escola de idioma, né? Então, o que o Rejano falou, esses dados de ensino superior, de mestrado, o que eu conheço é por amostragem, por aquilo que eu convivo, com as pessoas que eu convivo, mas não é imediatamente aquilo que eu estou inserida, né? A minha escola fechou no dia que foi suspenso, dia 11, e nós passamos 20 dias sem nenhuma informação, apenas fechado e a gente em casa. Assim, eu considero que os dados daqui são os dados que nós temos em relação à informatização e à educação à distância são muito rudimentares, inclusive em relação ao Brasil, né? Porque as plataformas são muito ruins. Então, passados esses 20 dias, eles percebendo que essas aulas teriam que ser repostas. E para não reporem, então, eles criaram o tal de uma tal plataforma online, né? Mas por um site gratuito que tinha ali, e foi feita uma tentativa. Não teve adesão, foram assim, foi uma semana de tentativa, aquilo não funcionava, os dados que vinham para a gente eram produzidos, para vocês terem uma ideia, em slides, então não tinha sentido, porque não tinha interação, era só a gente baixar e estudar em casa, então, muito pouco interativo. O que se vive nas escolas de inglês aqui, que são muitas, muitas mesmo, porque isso virou um comércio aqui na Irlanda, né? É um dos países que mais tem intercambistas é a Irlanda para estudar inglês, e isso é um comércio muito rentável. Então, as escolas estão desesperadas, mas desesperadas em função do faturamento. Mas nós estamos assim, teve aquela tentativa, não deu certo e não teve insistência. Nós estamos totalmente sem aula, sem nenhum tipo de interação, e é assim que a gente está, sem saber se vai ser reposto, se não vai ser reposto e como será. E a gente pagou, o nosso pacote de intercâmbio é de 6 a 8 meses. Falar assim, brevemente, como que funcionam as escolas de inglês aqui. É uma metodologia que eu considero, né, acostumada com uma metodologia do Brasil, né, que a gente já criticava, né, é muito, é muito rudimentar ou estranha, não sei, é diferente, lógico, né, atribuir um sinônimo a esse diferente eu não saberia agora, né, mas a gente chega no país e toda semana entram pessoas novas nessa turma, e aí tem pessoas que já sabem muito, muito da língua, tem pessoas que não sabem nenhuma palavra, tem pessoas ah, que estão, né, em outro nível, e o livro é o mesmo, né? Então entramos todos numa época em que passaram-se 30 páginas do livro e a gente já entra nos estudos avançados e passa assim um mês, dois, sem saber nada do que eles estão falando, e a gente vai seguindo o fluxo. E aí o livro vai passando, depois volta o livro. Então, a uma semana de ter voltado o livro, as aulas acabaram. Quando eu pensei, opa, agora eu vou aprender, as aulas acabaram. As aulas paralisaram, né, por conta da pandemia, né? Então, é uma metodologia muito estranha e que a gente não dá conta, ou seja, não, o processo não acontece. Pelo menos a experiência que eu tive, não acontece, acho que deste jeito, né? Quanto ao que eu percebo, assim, nas escolas do ensino regular, acompanho como? De pessoas da casa que cuidam crianças que estavam na escola, né, do que a gente ouve falar, assim, e meio que por amostragem, né, é que são enviadas algumas atividades para casa, mas, assim, para fazer impressão ou para que os pais possam ocupar os seus filhos e não deixar eles totalmente vinculados à educação. Mas não se tem uma política de educação à distância, com plataformas, e que eles possam, em casa, acompanhar e que isso vá oportunizar eles a uma sistematização, ou seja, que eles tenham, assim, um plano de ensino para isso. Não tem, porque conheço várias, né, e até fiz uma pesquisa pelo acesso que eu tive, né, virtual mesmo,
não tem um plano unificado, ou mesmo assim das instituições, de suprir essa necessidade imediata, né, da educação. Então, é o que se apresenta. Quanto ao ensino superior e aos programas de pós-graduação, também é estranho o que eu vou dizer, mas as pessoas daqui não são muito preocupadas com isso. Nós temos poucas pessoas preocupadas com esse tipo de educação. E se nós formos assim, se você for num nível de mestrado, numa turma de 30 alunos, você vai encontrar 4, 5 que são nativos, né, aqui da Irlanda. São os estrangeiros que vêm aqui estudar, vêm buscar e pagam caríssimo. E por que é que estudam? Alguns porque querem, lógico, né, porque vêm buscar isso, e muitos porque é isso que dá o visto de permanência. Porque que acontece? A Irlanda paga muito bem, né, as pessoas que fazem esses trabalhos mais braçais, né, ou seja, menos intelectuais, né, esses trabalhos que a gente considera, assim, ou seja, domésticos, né, trabalhos mais que os irlandeses não querem fazer, quem faz são os brasileiros aqui, né, e são muitos, muitos mesmo. Mas com o tempo, esse visto vai caducando, é possível renovar 3 vezes, né, 3 intercâmbios, e aí, posteriormente a isso, a possibilidade que você tem de permanecer no país é buscar um mestrado e um doutorado, então é para isso que se consegue o visto de permanência aqui para poder trabalhar. Para poder trabalhar, porque é um país que possibilita trabalhar e paga muito bem. Então, hoje, tanto é que o governo, para as pessoas que estão aqui trabalhando com vínculo empregatício, está pagando 350 euros semanais para ficar em casa. Então, se você for fazer as contas em reais no Brasil, é um salário significativo que as pessoas recebem aqui para fazer os trabalhos que no Brasil geralmente ganha salário mínimo, né? Então, é mais ou menos essa realidade que você tem da educação aqui na Irlanda. Então, eu não vim buscar a pós-graduação aqui. E eu acho que esse aprendizado que eu tenho tido aqui também tem me oportunizado a, a aprender outras coisas que eu nem tinha vindo buscar, que é de visualizar esse jeito diferente de fazer educação, que é aprender a convivência, né, que a gente que eu digo, os brasileiros têm genericamente, esse tipo de acomodação, são casas super populosas, que variam de 6, 8, 10, 20, 30 pessoas na mesma casa, né, compartilham biliches, triliches, e cômodos compactos. As possibilidades daí de estudo são muito rasas, né? Então, a gente compartilha mesa, compartilha fogão, compartilha cama, compartilha tudo, e é nesses espaços compactos que a gente vive. Então, inclusive, falar de como eu conseguiria dar conta de uma educação online vivendo nessa situação. Ou seja, eu não conseguiria, eu não dou conta. Eu tentei naqueles dias que a gente teve tentativas de educação virtual em casa, mas não tem como nos espaços que a gente vive, porque enquanto você está tentando acessar alguma coisa, você tem alguém comendo na mesa junto do lado, né? São pessoas que estão compartilhando, tem no sofá, tem no fogão, tem caminhando, tem, né, em todo lugar. No quarto você não tem como, você deita, você olha para cima, tem o beliche, tem para cima, tem a luminosidade não existe, então a gente não tem condições de concentração. E aí eu me remeto também às outras pessoas que vivem este momento, que eu, com certeza, não sou um percentual baixo de pessoas que vivem esse momento. Então, como que nós estamos preparados para esse tipo de educação? E eu concordo, né, com o Regiano, de que nós temos que nos reconfigurar e buscar novas formas de educação, mas antes disso, nós precisamos criar condições de acesso a tudo isso, né? Porque eu busquei alguns dados, inclusive internacionais, né, de como que a educação está
se comportando, né, em especial na educação básica, frente a tudo isso. E aí foi alarmante os dados que eu obtive hoje, sendo que 40% das crianças, falo de dados mundiais, né, das crianças no mundo não têm acesso a condições mínimas de poder lavar suas mãos com sabonete, sabão, sei lá com o quê, para poder evitar o principal, ou seja, se imunizar da forma mais básica possível, né? E isso também interfere na educação, porque quando se fala de não poder ter condições mínimas de lavar as mãos, está se falando da pobreza, está se falando de outros tipos de acesso e que nós ainda não temos, né? A gente não dá conta. E eu tenho acompanhado também no Brasil, lá na minha cidade, sou de Santa Catarina, e participo do Conselho Municipal de Educação, então tenho acompanhado como que eles têm lidado com isso também. Hoje o que está acontecendo é uma escolarização de pais, porque quem é que está tentando ter acesso à educação, a essa educação virtual, na educação básica, são os pais para poder ajudar e auxiliar os seus filhos, né? Então, como é que acontece esse processo, onde os pais também não dão conta disso, as crianças também, né, automaticamente não conseguem dar conta, e é lógico, nós temos um percentual que consegue dar conta, mas são aqueles que também aprenderiam em qualquer circunstância, né? Então, acho que a gente está muito distante ainda de conseguir dar conta de uma educação à distância com, né, com essa atual conjuntura que nós temos. Uma outra preocupação que hoje, quando lia os dados e que eu me perguntei, né, e me dei por conta disso, é o quão vulnerável estão as nossas crianças diante desse cenário de educação virtual. Os dados trazem, assim, aumentos significativos de trocas de imagens obscenas, as crianças estão mais vulneráveis, né, então, a violência simbólica, né, e menos vigiada, porque quando se está na escola, estão com os amigos, estão com os professores, quando está em casa, não raros eles ficam sozinhos diante, né, muito tempo exposto diante desta ferramenta que possibilita tudo ao mesmo tempo, possibilita o mundo, e é muito tempo, né? Então, o quão vulneráveis estão as nossas crianças e adolescentes a esse tipo de situação não vigiada, né, e a gente acaba perdendo o controle, né? Outra preocupação é uma coisa que parece tão distante, mas é também com os programas de suplementação alimentar. Nós temos um número significativo de crianças que comiam na escola, e que a escola é um meio de ter uma alimentação boa, uma alimentação balanceada, e que não estão dando conta disso. Então, assim, a educação, ela está passando também por um processo de vulnerabilidade social, que está intimamente atrelado, né? Então, as crianças estão em casa, e o que se faz com isso? Também estão sendo mais expostas às questões de violência doméstica, né? Então, é muito sério para pensar de que as crianças e os adolescentes não são as vítimas do momento, porque, em tese, elas não são as que estão morrendo por conta do vírus, mas elas estão sendo expostas aos riscos, a outros tipos de riscos que este vírus está ocasionando, né? Dados também, eu pesquisei alguns dados, assim, que me deixou impressionada com o aumento, e claro, né, tudo converge, né, mas com o aumento de compras online. Então, as compras online aumentaram 200%. O que, lógico, explica pelo não poder ter acesso às lojas físicas, né?
Mas um fator interessante é que 70% dessas compras online estão vinculadas a produtos para a criança. E são produtos no sentido de livros de preencher, didáticos, né? Alguns jogos de tabuleiros, muitos tablets. Então, lógico, né, que tudo converge porque é para essa readequação, né? Mas também isso acaba sendo descontrolado e estimulante, né? Porque quando a criança, a criança, adolescente, tem esse jeito de se envolver, de se deixar seduzir pelas ofertas, né? Então, muita oferta, né, estimula, logicamente, as compras abusivas, né? E é claro que os pais precisam dar conta do que fazer com essas crianças em casa, né? Então, o que se faz com essas crianças? Você dá um jeito, né? Você compra jogo, você compra livro, e também o que me deixou mais animada é que o Brasil é o país que mais teve compra online atrelada a livros de histórias infantis, livros de imaginação e não somente livros de preenchimento automático, né? Para dar conta da ocupação das crianças, né? Então, assim, a impressão é que eu viajei, assim, muito longe daquilo que se fala, né? Mas são preocupações, assim, universais que estão atreladas a este momento em que a gente vive e que, num espaço curto e médio, acredito que nós iremos sofrer essas penalidades deste momento, né? Porque hoje as crianças são vítimas ocultas, silenciosas, né? Elas estão sofrendo da doença que não é a que se está tentando evitar, que é a proliferação do vírus, né? As crianças estão sofrendo outro tipo de penalização imediata, né? Quanto às questões de se vai vingar ou se não vai vingar, o que disso tudo vai restar, dessa reinvenção rápida, né, que está tendo que ser feito, né, de forma meio que não, totalmente abrupta, né, ninguém estava esperando por isso, né. Eu acredito que sim, que nós teremos talvez uma educação mais híbrida, né, mais mesclada, podendo se vincular mais tecnologias a isso. Eu penso por mim mesma, né, que estou tendo que modificar o meu jeito de interagir com as pessoas, né, e obviamente também com a educação, mas aquilo que se ouvia muito tempo atrás, de que nós, professores, seríamos substituídos pela ferramenta online, hoje, mais do que nunca, eu digo que não. Nós nunca seremos substituídos. Esse momento me fez eu pensar muito mais o quanto nós somos importantes, o quanto a presença física faz falta e o quanto a gente necessita de interação para crescer. Acredito sim que é possível e necessário potencializar, modificar o jeito de ensinar e se utilizar dessas ferramentas como melhoria de acesso, melhoria da qualidade, né, como dinamismo, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que nós deveremos sair fortificados aos que sobreviverem, porque nós seremos muito mais importantes do que estamos sendo hoje. Eu falo assim, muito particularmente da educação básica, né, que é o meu chão de fábrica, né, das crianças, dos adolescentes, né, a gente não consegue dar conta dessas relações que eles têm na escola, do desenvolvimento da autonomia, né, da socialização, da resolução de problemas imediatos que aparecem ali, né, junto com os colegas, e isso a gente não consegue fazer nesse isolamento, né. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou muito presença, né,
eu sinto muita falta. Quando eu vim para cá, já que deixei a UPF, eu já senti muito esse baque, né, de como que era ter orientação com a minha professora virtualmente, né, não poder pegar, não poder mexer, não poder chegar perto. E aí a experiência foi só intensificando, né? Eu senti o baque de ter que fazer isso, eu pensava, meu, como que eu vou dar conta de ser orientada, né, tão longe, não poder olhar nos olhos de pertinho, né, assim, tomar um chimarrão junto, né, e conversar. E agora, então, muito mais, né? Agora esse total isolamento, né? Então, eu tenho sofrido muito na pele de como que é viver esse mundo de isolamento, né? Algumas pessoas se adaptam melhor, outras pessoas nem tanto. Eu falava antes para os colegas também, e agora acho que publicamente posso dizer, a Irlanda vive um momento muito difícil para as pessoas que querem sair daqui, porque nós somos um país que não temos conexão direta com o Brasil. Então, para sair daqui, nós precisamos ir a um outro país para depois ir para o Brasil, e nós estamos literalmente ilhados, porque eu já tive voo transferido e prorrogado 3 vezes, e ontem foi o dia que eu tive um baque muito grande, né, nessa semana, porque agora a possibilidade, ela está se estreitando. Há quem diga que isso volte a vislumbrar a possibilidade de ida para o Brasil em setembro. Então, lidar com essa falta de liberdade, de poder ir para o país de origem da gente, como o Regiano falou no início, é muito difícil, né? Você pensar que você está aqui, você e a possibilidade que você tem é de transitar entre uma cozinha e um quarto. E, né, e você tem a família em outro lugar, você vive de real e é o euro que está mandando, né, neste momento. Então, a gente, de fato, vive um momento muito difícil. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que nem tanto, a gente vai se reconstruindo do jeito que pode, né? Montando planos de ação individual de como superar esse distanciamento, né, desse mundo que está ali fora. Flávia, então, Muito a obrigada, gente né, quer pela oportunidade. agradecer e esperar que a gente se encontre logo, né? E bem. Espera-se. Muito Então, obrigada. agora a Selene, lá do México, vai falar conosco. Olá a todos, bem-vindos ao CENIT. Eu sou mexicana, eu fiz doutorado, um semestre de doutorado lá no Brasil, então eu gostei muito disso, uma experiência muito legal. E agora eu vou falar para vocês de um panorama, desde um panorama histórico, o panorama com a pandemia da educação à distância, né? Para vocês entender como é que está organizado o meu país e como que a educação está chegando até todos os alunos que ficaram em isolamento na casa, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é, o México é um país grande, muito grande, tem 126 milhões de habitantes. As contas do Covid, não temos dados alarmantes, como as mortes, mas temos até 546 mortes até agora, mais 7.000 casos confirmados do Covid. Primeiro que tudo, eu falarei do como que a gente chegou na educação à distância desde o começo das, das tecnologias digitais, né? Por aí de 1944, a gente não conseguia chegar a lugares muito longes do país. Então, mandar professores que não tinham ainda a titulação como professores, o governo começou a se preocupar pelas titulações como professores desses professores que assistiam nas aulas dos alunos. Então, assim começou toda a educação à distância no México,
pelo correio, pela rádio, depois nas feiras eles pegavam cursos, né? Daí que o governo começou a se preocupar pelos alunos que estavam em condições muito precárias, alunos pobres ou que ficavam em comunidades muito pouco favorecidas. Eles fizeram a telesecundária. Daí foi se desenvolvendo essa temática da educação à distância, né? Mas nesse momento a definição da educação aberta, como chamavam eles, era atividades sem um professor presente. Então, o que faz a Universidade do México? Eles decidiram, como o crescimento, o desenvolvimento do país, decidiram fazer cursos para capacitar os trabalhadores, né? Que o que aconteceu aí, daí a importância da educação à distância, porque a mente do mexicano trocou de um jeito em que a educação já é para todos, né? Todos já tinham acesso, poderiam ter acesso a ela, e as classes sociais mais desfavorecidas ou mais pobres já trocaram a mentalidade. Isso ocasionou depois maior demanda educacional. Então, outra problemática que enfrentamos nesse tempo, por aí dos anos 68, 60, 70, foi o crescimento da matrícula. A maior demanda, menor era a qualidade que a gente estava brindando. Então, a preocupação tornou-se a qualidade da educação. Essa demanda educativa foi a abertura para a educação à distância no México. Daí que acharam que era menos coisa, que poderiam ter mais cobertura com as comunidades longes, que as classes sociais pouco favorecidas poderiam ter unidades. Então, seguindo com os princípios da Unesco, México entrou em uma competição internacional na educação, né? Mas não ficou muito alto na competição com outros países, mas os passos que o país dava eram pequenos, mas certos na educação à distância. Eles colocaram esse tipo de educação para as habilidades mais, né? Para os trabalhos. Tudo tem um relacionamento com o trabalho que desempenhava o ser humano, e daí emanava as políticas educacionais. Isso generou uma problemática muito grande, que era como que na educação à distância a gente vai desenvolver o pensamento crítico do aluno, as habilidades comunicativas, o pensamento lógico. Por quê? Porque a aberta ou a distância nesse momento era só atividades sem professor, não tinha muita comunicação. Então, pela influência que a gente tem dos Estados Unidos, as políticas educacionais começaram a implementar os cursos MOOC. Os cursos MOOC, Massive Open Online Course, que são cursos que os Estados Unidos começou a implementar antes para capacitar em alguma temática específica de maneira massiva, né? Então, agora ainda temos, é muito popular, temos provedores de outros países que apoiam de México com esses cursos. Também, esses cursos online são promovidos
pela sociedade dos Estados Unidos, já que é um país que é perto, né? Mas também é importante mencionar que México está muito dividido com respeito à economia. Os estados do norte do México, perto dos Estados Unidos, têm melhor qualidade de vida que os do sul do México, né? Então, essa é uma problemática que vive todo o tempo e que as reformas educativas do sistema de educação mexicano têm meta. Então, se obedece a uma leis gerais federalizadas, mas faz alguns, se descentralizou as decisões pelos estados, né? Então, o que acontece com isso? Os estados mexicanos têm uns têm maiores recursos econômicos que outros. As leis gerais federais emanam para todos os estados. Mas, em questão de recursos, os estados têm muita diferença. Agora, os recursos que a gente tem pelos estados são os recursos que a gente utiliza para adquirir tecnologias de informação. Então, nas questões de reforma educativa, teve troca muito grande pela razão que cada um dos sexênios a gente tem troca de programas educacionais cada 6 anos, coisa que ha coartado todos os processos educativos. Mas, como respeito à educação à distância, as ideias han ido permanecendo ao longo do tempo, né? Depois do siglo XXI, as reformas incluíam, por exemplo, ter internet, colocaram uma rede de internet chamada México. Essa rede poderia ser utilizada pelos meninos lá nas escolas. Colocaram em algumas escolas públicas centros de computacionais, mas, como já mencionei anteriormente, dependendo dos estados, do pressuposto dos estados, né? Eu moro no norte do México, então o meu estado tem mais recurso, por exemplo, que o estado do sul. Tem tínhamos programas chamados Enciclomédia, onde os meninos tinham o quadro eletrônico, com os professores, trabalhavam não de casa, mas atendendo às tecnologias. Então, alguns professores tiveram que se capacitar nessas tecnologias novas, né? Depois, isso é para ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, que é parte da educação básica do México. Depois, para o ensino médio, também no ano 2014, a Secretaria de Educação abriu um programa para fazer educação aberta à distância para pais, para pessoas velhas ou pessoas que não têm a necessidade ou não podem ficar em uma situação escolarizada. Então, a ensinança aberta que eles colocaram nesse tempo tinha um modelo educativo mais centrado no aluno, né? O modelo educativo inclui já todas as premissas de trabalho com tecnologia, mas também tinham alguns centros de assessorias presenciais, que os professores davam conta dos avanços do aluno, mas a educação era totalmente à distância. Na educação superior, por aí do ano 2009, a Secretaria de Educação também abriu um programa para pessoas com necessidades
econômicas fortes que não poderiam assistir a uma aula, né? Então, esse programa tem um modelo educativo muito similar, mas está muito enfocado em, né, as teorias cabalistas que falam que a mente do mexicano trocou de um jeito que acham que entre maior a educação, maior é o posto do trabalho, maior é o salário. Essa ideia trocada do mexicano devido à educação à distância foi uma das razões para que o governo que entrou o ano anterior propôs as leis gerais de educação. Essas são as leis gerais do 2019. Uma delas é ficar com a descentralização dos recursos econômicos estaduais. O que quer dizer isso? Fala, como mencionei, cada um dos estados tem a liberdade de decidir o investimento na educação que tem em seu estado. Então, também a chamada agenda digital. Essa agenda digital se fala nas políticas educacionais do México, que essa agenda vai ir paulatinamente desenvolvendo nos anos escolares. Então, essas leis gerais trocadas no ano 2019 também trouxeram algumas ideias, como, por exemplo, eles adicionaram códigos QR, como falam, QR Code, nos livros de texto, né? Então, o docente tem já, obrigatoriamente, tem que utilizar os QR, os códigos QR, para complementar suas aulas, porque os livros dos meninos têm esse material. Desde Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, que é a educação básica, né? Então, daí que no México foram introduzindo umas das capacitações, habilidades digitais, mas elas não eram obrigatórias. Mais adelante eu vou falar da situação atual. Então, não eram obrigatórias, mas tínhamos a opção de pegar elas, né? Algumas multiplataformas e correios institucionais. O que acontece com a educação média, ensino médio e ensino a universidades do México também, elas foram desenvolvendo plataformas das universidades próprias delas, né? Essas formas eram utilizadas anterior à nossa pandemia, eram utilizadas algumas vezes, né? Quando eram requeridas por alguns alunos ou um certo número de alunos matriculados à distância, mas não era obrigatório os alunos que assistiam nas aulas presenciais, né? O que acontece com isso agora, que pelo menos no México, agora neste sentido de cuidado da saúde, essas plataformas são as principais ferramentas que a gente tem. Então, o que aconteceu nestes meses foi a gente começa o ano escolar, o semestre em agosto e termina o ano seguinte, agosto. A preocupação do governo mexicano é como que a gente vai terminar o ano escolar, que vamos fazer as graduações, as formaturas, como que vamos fazer a avaliação finais, porque
a gente não vai ter oportunidade. Na segunda-feira, acho, não, na quarta-feira anterior, o presidente falou que o confinamento vai ficar até 30 de maio. 17 de maio para os municípios que têm núcleo de Covid, e 30 de maio para aqueles municípios que têm contágios ou cercanos às cidades grandes como então. 30 de maio, quase os meninos desde 11 de março, mais ou menos, desde 11 de março, essa data, até 30 de maio, vão perder aulas, né? O que fez o governo mexicano? Ele, nas primeiras 2 semanas, antes das férias da Páscoa, eles colocaram alguns documentos, atividades para os meninos, os professores que têm alunos em condições vulneráveis, em condições pouco favoráveis para fazer as tarefas e tudo isso, eles levaram alguns quadernilhos, algumas atividades, né? Isso foi feito. Mas durante as 2 semanas de férias da Páscoa, o governo mexicano rapidamente organizou uma estratégia. Eu acho que é parecida nas estratégias que vocês têm nos seus. É uma estratégia que é presenciamento social. A nova escola mexicana em linha, desaprendendo para aprender. Assim, depois eu vou passar os links para que vocês olhem nos cursos que o governo federal deu para os professores para sustentar essa crise. Elas têm quase mais de 50 tutoriais para fazer videoligações com os alunos, videochamadas, perguntas e respostas, fóruns. Eles vão usar Google for Education. A UNESCO é uma proposta do Google for Education, então o governo mexicano adotou essa proposta e agora para os professores de maneira federal, eles têm que se adicionar no Google for Education e usar as ferramentas que eles compartilharam, né? Ferramentas estão com tutoriais, com imagens passo a passo de como fazer as aulas virtuais. Também tem o pizarra, o quadro virtual, tudo isso. Mas qual é que é a problemática principal que a gente enfrenta, né? Que são perguntas que a gente fazia às autoridades educativas. O que vamos fazer com as pessoas que não têm acesso com as tecnologias? Porque alguns dados que eu coloquei aqui, 71% da população mexicana é área da internet, só 70%. Então, 30% que resta, que o que eles vão fazer? Agora, desses 60% da população mexicana, 1% usa internet, mas fora da casa, né? Nas computadoras de renta. Então, esse porcentagem de alunos que não têm acesso de educação básica é a preocupação do governo. O secretário de Educação falou que tínhamos que desenhar estratégias, levar, a lo melhor, atividades até eles, mas tem uma crítica um pouco forte para né? Então, tem desses 70% que é usuário das tecnologias do internet,
um 44%, um 44 merece, um 44,6% de tecnologias para apoio escolar. Então, agora 70% tem que dar as tecnologias para realmente fazer a comunicação professor-aluno. Faz um dia, ontem, eu acho, o secretário de Educação falou como os professores, falou para todos, do âmbito federal, né, para todos, que era o momento de demonstrar a ética profissional que a gente tem, a ética, a vocação, porque não tem a maior estratégia que eles têm é a gente tem que pegar os cursos, são inscritos 4 cursos agora para começo na segunda, né? Então, eu compartilho com vocês como é que a gente, educação aqui, os professores estamos mais pressionados. Por quê? Porque dá serviço de qualidade aos nossos alunos. Não estávamos preparados, a sociedade não estava preparada, estava fazendo passos curtos e de repente começou a correr, né? A gente começou a pegar os cursos ainda tecnologias. Eu estou em uma da tecnologias, em outro de Microsoft Teams, em outras aulas de inteligência artificial. E todos esses cursos também apoiados como os Estados Unidos, como as provedores de lá, que mandam cursos gratuitos para os professores. Temos que fazer uma resolução das estratégias que temos para chegar aos nossos alunos, né? Agora que a pandemia sigue até o confinamento segue até 30 de maio. Nesse cenário, temos certos retos gerais da educação à distância. Um deles é, como já mencionei anterior, o acesso total às tecnologias da informação, a preparação e capacitação docente, né? A resposta da população, porque numa aula presencial você tem o contato direto com o aluno, mas quando você faz educação à distância é difícil ter o controle dos alunos, como eles assistem nas aulas, das respostas da população. Então, esse reto implica uma troca de pensamento da sociedade, né? Que eles achavam a educação à distância como uma opção que representava uma titulação mais fácil. Mas agora que é uma necessidade da sociedade, eles têm que trocar essa ideia, têm que se comprometer com isso, né? Então, a terceira é a gente ter as reformas nos perfis dos professores. Agora é prioridade as práticas pedagógicas aos conhecimentos. Não, a prioridade que a gente está enfrentando, que a gente está tentando conseguir é a capacitação nas tecnologias. Essa é a prioridade de agora do governo mexicano, né? Então, daí que as condições do sucesso da educação à distância vai dar resultados. Na fala do ministro da Educação de UNTEM, ele deixou ver que a gente vai ficar tentando alcançar a todos os nossos alunos possíveis, que como os alunos que não têm mais acesso às tecnologias, a gente tem 196 universidades mexicanas, públicas e privadas. Eles vão conseguir cursos
para chegar alguns alunos vão a comprar tabletas eletrônicas para chegar a alguns alunos que não têm acesso nessas tecnologias, né? Então, essas são algumas propostas que trouxeram ontem, nas semanas anteriores de férias, ainda está em férias, a gente inicia nas aulas virtuais na terça-feira, falaram, né? Mas não temos o panorama como vai ser. O que sim, eu acho que é verdade que o compromisso que o professor tem é muito importante nesse sentido, porque a gente é o principal, como falava a colega Flávia, somos necessários, né? Então, também é necessário que a gente se comprometa, que a gente externe a vocação, e que a gente faça o mais possível para deixar os nossos alunos com os conhecimentos, pelo menos necessários para culminar o ano escolar. Com respeito às universidades de educação média superior e superior, a maioria delas tem plataformas online, né? Então, elas vão terminar o ano escolar pela internet, pelos aplicativos. Elas não vão voltar porque não dá para voltar a data que o presidente marcou como momento, não dá para voltar. Mas depois, nos anos anteriores, se ha falado que a gente vai pegar desde agosto, setembro, não sabemos ainda, mas alguns meses para nivelar os alunos. Então, o governo mexicano tem que. Eu sou assessora para a Secretaria de Educação, a gente vai ter que escolher as aprendizagens esperadas nos nossos alunos mais relevantes, para poder abarcar tudo o que a gente vai dar, né? Então, eu gostaria de terminar com uma frase que eu gosto muito de uma das minhas escritoras mexicanas favoritas da educação. Depois eu vou recomendar alguns textos muito bons. Ela fala assim: não é possível pensar em uma inovação educativa sustentada em as tecnologias se essa não vá relacionada da inovação nos nossos enfoques didáticos e na nossa transformação das práticas educativas dos professores. E outro dos fatores que prevêem o sucesso e a permanência da educação à distância vai ser, sem dúvida, os fatores contextuais que condicionam seu êxito e sua permanência. Então, isso quer dizer que temos que formar uma engrenagem entre a inovação, tecnologias, o acesso, entre as trocas nos enfoques didáticos e os nossos práticas pedagógicas. Daí, o contexto social que a gente tem, que não é muito bom, pelo menos no México não é um país que tenha muito recurso, né? Famílias, como falei, 30% não tem mais acesso nas dias. Então, a combinação desses fatores vai determinar a permanência da educação à distância. Isso sim que eu estou também emocionada, porque eu acho que a educação à distância vai virar não como uma ferramenta, sino como uma opção. Vai se desenvolver muito nesse tempo. E depois disso, pelo menos as pessoas vão enfrentar e vão sair desta crise mundial mais preparadas. Então, eu acho que é uma oportunidade para nós grande e que devemos aproveitar também, sendo positiva.
Muito obrigada pelo convite. Eu vou adicionar alguns links para vocês ver depois. Dúvidas, não sei. Ok. Obrigada, Obrigada, Selene. colegas. Agora vamos dar a palavra ao Francisco, o nosso angolano, né? Que agora está no Brasil. Libera o teu microfone, Francisco. Olá a todos e a todas. Em Angola, falo de Angola, sou Francisco, como já foi dito, Francisco Xavier Pedro. Começo por dizer que nós em Angola há uma metáfora muito frequente e também popular e se calhar internacional. E diz assim: se quiseres um ano de prosperidade, cultive cereais, milho, etc. Se quiseres 10 anos de prosperidade, cultive árvores que produzam frutas. Mas se quiseres 1.000, 100.000 anos de prosperidade, cultive as pessoas. Em Angola há uma demanda, há uma procura imensa para o ensino. Os angolanos, desde crianças, adultos, etc., procuram pelo ensino. Olhamos nos olhos destas crianças e vê-se essa procura, querem aprender, querem superar-se. Entretanto, infelizmente, encontram alguns constrangimentos. Por isso, nesta tertúlia que vou fazer convosco, vou apresentar alguns avanços e retrocessos nesse processo de ensino-aprendizagem e, sobretudo, agora falando do contexto do ensino remoto. E assim trago 2 tópicos. O primeiro tópico seria o que eu chamo Iniciativa de Inclusão Digital Meu Camba. Iniciativa de Inclusão Digital Meu Camba. O segundo tópico seria falar da experiência do ensino remoto no contexto do coronavírus. Vou começar, nesse caso, pelo primeiro tópico, que é a Iniciativa de Inclusão Digital Meu Camba. Desde 2014, em Angola, há em curso um processo, uma metodologia de ensino que chamam Meu Camba. Meu Camba, Camba é uma expressão numa das línguas quimbundo em Angola, que significa meu amigo. E essa iniciativa consiste essencialmente em 3 aspectos. Primeiro, produzem-se computadores para crianças. A massificação de computadores para crianças. O segundo, produzem software, aplicativos para instalar nesses computadores. Portanto, não são computadores quaisquer, são computadores em que o aluno vai já encontrar manuais, vai encontrar aplicativos para resolver alguns exercícios, vai encontrar jogos formativos. Todos eles são feitos em consonância com os programas oficiais do Estado. De maneira que os programas instalados em cada computador são supervisionados pelo Estado, no sentido de que se verifique os programas, se cumpre os programas e tudo isso. Este é o segundo aspecto, o software. E o terceiro aspecto muito importante é a dimensão pedagógica. Ou seja, não se trata de um curso de informática. Não. O conceito é de salas. Montam-se salas e estas salas, os computadores comunicam entre si. Então, há um processo um processo de formação. Os professores habilitados para lecionar naquela metodologia recebem 2 tipos de formações. Uma formação pedagógica, portanto, para habilitar os professores a lecionar nessa metodologia, e outra tecnológica, para habilitar os professores a lidarem com esta tecnologia de ponta muito avançada. E essa é a dimensão pedagógica. E há o conceito nestas salas, o conceito de inteligência, business intelligence, em que em tempo real, mais ou menos, como é que é feita a sala de aulas? A sala de aulas tem essencialmente um computador por cada aluno, tem um quadro interativo, tem um computador do professor, tem armários para armazenamento de computadores, carregadores, servidores, etc. E, sobretudo, tem um sistema Wi-Fi, um router, para que os computadores comuniquem entre si. O que é interessante nisso? É interessante que o professor, por exemplo, em plena aula, pode enviar um questionário
os alunos respondem naquele instante, por exemplo, o exercício de matemática, de maneira que, enquanto decorre a aula, o professor tem a capacidade de verificar o nível de aprendizagem de cada aluno. Então, a correção ou intervenção do professor em tempo real. Isto é o que acontece. Nesse momento, esta metodologia em Angola foi inserida em 12 das 18 províncias. Angola tem 18 províncias e, entretanto, está no universo de 12 províncias em que funciona esta metodologia. E a população-alvo tem 36 mil estudantes nesta tecnologia, diríamos, essa experiência piloto. Entretanto, no universo ainda de 28 milhões de habitantes em Angola. Portanto, uma gota no oceano, quando se fala deste ensaio que se chama Meu Camba. Agora, se tivesse agora que partir para o segundo tópico, que é o tópico da experiência do ensino à distância. Para começar, tendo em conta a importância desse Ministério da Educação, em Angola chamamos Ministério da Educação, que toma conta de todas essas políticas de educação, só para terem noção, nos últimos 2 anos houve mudança de 3 ministros, um dos quais nem sequer 2 meses fez, para falar do nível de exigência desta área. E relativamente a este tempo do coronavírus, em Angola, portanto, o Estado, nesse momento foi declarado estado de emergência, as pessoas estão confinadas nas suas casas, salvo situações pontuais, e, entretanto, temos 19 casos até hoje e 2 mortos. Estes 19 casos resultam de um avião excepcional que permitiu, que partiu de Portugal para Angola. Excepcionalmente, no momento, digamos, em que os aeroportos estavam fechados, havia necessidade de trazer alguns angolanos, alguns portugueses, etc. E estes 19 casos que temos são exclusivamente resultado, ou seja, uma importação de Portugal. A questão que se fala, se calhar, é por que esses casos estão reduzidos? Será porque tomaram-se decisões muito cedo? Esta é a hipótese do executivo angolano. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que, provavelmente, a escassez de testes pode também pode ser também motivo destes números muito reduzidos. É bem provável que haja mais casos. Mas, em todo o caso, vamos naquilo que nos interessa. Não existe, neste momento, uma experiência de ensino remoto. O ano letivo em Angola começa em fevereiro e termina em dezembro. Os meses que decorreram já estão a hipotecar o primeiro semestre. Houve tentativas de aplicativos gratuitos e para pôr em contato com professores, alunos professores. Mas esta tentativa, estas iniciativas fracassaram porque encontraram numerosos constrangimentos. O primeiro constrangimento é o constrangimento tecnológico, ou seja, há muitas assimetrias em Angola. Pessoas que têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso à internet. Pessoas que têm energia elétrica e pessoas que não têm energia elétrica. Para não falarmos do computador como equipamento básico para isto. Então, fracassou. Há uma tentativa tímida de se criarem grupos. Hoje, ainda antes de vir para esta nossa tertúlia, estava a ver uma espécie de informação de uma universidade que solicitava a criação de grupos no WhatsApp, mas são formas muito irrisórias de tratar uma coisa séria como a educação. Também mesmo pelos WhatsApps. A internet é muito cara, em Angola a comunicação é extremamente cara, acho que é dos países do mundo em que a comunicação é muito cara, então há muita dificuldade para tudo isto. Para terminar, o que é que devo dizer? Devo dizer que, pronto, esta experiência do Meu Camba poderia ser precursora, no sentido de que poderia ser
aquela iniciativa que poderia colmatar os déficits que nesse momento se encontram. Porque estas escolas estão implantadas nas regiões mais recônditas de Angola. E, caso prosseguisse e não houvesse esse confinamento social, se poderiam conectar estas escolas, já que têm todas as condições preparadas, ou então distribuir os computadores por família para poderem os alunos terem acesso, ou ao menos serem acompanhados pelos seus professores. Para aqueles angolanos, como eu, que estão ligados a instituições de fora, e que tenham possibilidades de internet, etc., eles continuam com as suas aulas normais. Estou a falar daqueles que estão a fazer mestrados, doutoramentos, até licenciaturas, por exemplo, sobretudo em Portugal, na Inglaterra e nos outros países. Eles voltaram para Angola, mas continuam a ter as aulas a partir de aplicativos, nesse caso, a partir de videoconferência, etc. Eu não sei se estou a esquecer alguma coisa. Provavelmente, se houver mais espaço para a tertúlia, poderei esclarecer alguma coisa. Entretanto, eu agradeço a oportunidade que me foi dada para aqui partilhar, a partir desta Angola quente, aquilo que é a nossa perspectiva e aquilo que é a nossa vivência no contexto da educação num mundo, neste momento, dividido pelo coronavírus. Obrigado. Obrigada, Francisco. Eu gostaria de agradecer a cada um e cada uma de vocês, né, pela disponibilidade de ter aceitado fazer essa fala, né, e dizer para vocês que quando os nossos participantes estiverem ouvindo vocês, é importante que vocês retornem, né, para que vocês possam fazer o diálogo e a interação com eles. Então, muito obrigada, Regiano, Flávia, Selene e Francisco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que isso passe logo, que a gente, ao final de tudo isso, a gente saia revigorados, fortalecidos. Então, um abraço virtual, sintam-se abraçados todo mundo. Obrigado. Obrigada. Prazer de ver vocês de novo. E muito obrigada pelo convite. Bem. Foi muito bom. Microfone. Prazer em revê-los, os que conhecia, e conhecer os que desconhecia. Foi um prazer este momento ímpar nas nossas vidas. E um abraço virtual a todos. Um agradecimento também à comissão organizadora do evento, do CENID, que oportunizou esse momento ímpar, particular, né? Ao próprio CENID, na sua 6ª edição, e cada ano a gente sabe que se torna um evento mais consolidado pela sua importância, pela sua dinamicidade e com alcance mundial, não só mais nacional, né? E aos colegas que a gente pôde dialogar e escutá-los nesse dia também. Então, obrigado a todos vocês pela dedicação e pelo belo evento que estão construindo. Obrigada.